Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal Trilhas na Pós-Graduação. Hoje nós temos aí a presença de Romero Machado, tem todas as suas contribuições em relação à oratória. Então, fiquem conosco até o final dessa live, eu tenho certeza que vai acrescentar muito para a vida pessoal e profissional de vocês. Romero, seja bem-vindo ao canal Trilhas na Pós-Graduação. Muito obrigada pelo convite. Tem várias pessoas que estavam aí esperando esse momento da live. Então, gratidão, obrigada e seja muito, muito bem-vindo. Olá, professora Ana, eu que agradeço pela oportunidade. Sei muito bem da sua missão, que é levar conhecimento para as pessoas. Eu estou muito feliz de participar do seu canal e hoje nós vamos falar sobre oratória. Como falar bem em público. A gente sabe que é um grande desafio para os estudantes da pós-graduação. Muitos convivem com o pesadelo do TCC e não precisa ser assim. Hoje nós vamos trazer dicas práticas, simples e eficientes para que qualquer pessoa consiga fazer uma boa apresentação em público. Muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição. Nós que agradecemos. E aí eu quero aproveitar e convidar todo mundo que está nos assistindo para deixar os comentários. Se tiver dúvida, pode mandar. Nós estamos aqui no momento de interação mesmo, é uma live, então os comentários vão ser muito bem-vindos. Então, olha só, Romero, antes de iniciarmos aí, começar a discussão, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua formação. Quem é Romero Machado? Todo mundo que viu aí a questão da divulgação já leu um pouco sobre a sua história, mas eu queria que você também comentasse com o pessoal. Claro, eu quero compartilhar com quem está nos acompanhando que eu também sofri muito com a timidez. Mas eu aprendi desde cedo que timidez não é defeito. E que quem precisa controlar a timidez somos nós. E não devemos deixar a timidez assumir o controle. Desde muito cedo eu tinha um sonho de ser locutor de rádio. Eu ouvia os comunicadores, eu ouvia as pessoas falando bem, e aquilo mexia comigo. Eu falava, gente, mas isso é muito maravilhoso, isso é muito bom. Será que um dia eu conseguiria falar bem assim também? Será que isso é dom de algumas pessoas? Será que isso vem de berço? Só sei que eu tive a oportunidade, na minha cidade, de fazer um curso de locução. Eu participei desse curso com mais 40 pessoas e a pessoa que tivesse um bom desempenho naquele curso seria contratado para trabalhar numa emissora local. E eu me esforcei muito, sabe, professora? Me esforcei muito para fazer aquele curso. Eu fazia os exercícios de madrugada, na hora do almoço. Isso eu tinha 16 anos. E consegui me destacar, consegui ser contratado para trabalhar na emissora. E eu estava realizando o meu sonho de falar no rádio. Mas eu gostava de falar no rádio porque ali era eu e 4 paredes. Eu sozinho. E aí, um dia, o meu coordenador, o diretor da rádio, ele chegou em mim e falou assim, Romero, eu preciso de uma pessoa para representar a emissora numa reunião com empresários, estará lá o prefeito, o vice-prefeito. Naquele momento, eu fui ficando gelado, as mãos começaram a tremer, eu comecei a suar. Eu disse, o senhor tem certeza disso? Eu ir fazer uma apresentação para um grupo de empresários, prefeito, vice-prefeito? Ele falou, olha, Romero, eu gostaria de fazer essa apresentação, mas você está indo bem aqui na rádio, e eu não vou conseguir, porque eu tenho uma viagem marcada, eu não consegui desmarcar essa viagem. E como eu estava gostando de trabalhar na rádio, eu falei, tá bom, deixa comigo, eu vou fazer essa apresentação. Professor, eu só sei que foi um dos piores dias da minha vida. Eu fui a essa apresentação, eu travei geral, eu não vi ninguém, só sei que eu dei um oi e tchau. Então foi algo que marcou muito a minha vida. Eu voltei para casa me sentindo o pior ser humano do planeta Terra, decepcionado, frustrado, não dormi naquela noite
E no dia seguinte, eu tomei uma decisão que mudaria para sempre a minha vida. Eu decidi que nunca mais eu passaria por um vexame daquele. Eu decidi aprender a falar em público, a dominar as técnicas da oratória. Se existisse um ser humano no mundo que conseguiria aprender as técnicas, esse ser humano seria eu. Eu estava muito determinado. Fui para uma livraria, comprei dezenas de livros, eu comecei a participar de todo o curso de oratória que eu encontrava e comecei a entender como é que funcionava a oratória. E eu percebi que não é improviso, não é dom, não é voz bonita, é um conjunto de técnicas que qualquer pessoa pode aprender. E eu aprendi aquelas técnicas. E eu comecei a ver o que funcionava e o que não funcionava. Comecei a ser a cobaia de mim mesmo. Falou, pô, isso aqui é legal, isso aqui não funciona, isso aqui tá legal. E comecei a fazer vários experimentos. E eu aprendi a falar bem em público. Eu criei um método próprio. Porque foram vários meses de estudo. Foram muitos conteúdos que eu li, que eu reli, que eu estudei, mas que não funcionaram para mim. Então, eu entendi que eu não precisava de tanto conteúdo assim para falar em público. Eu entendi que existiam algumas técnicas específicas. E foi aí que nasceu o meu método, há mais de 20 anos. E naquele momento, quando eu descobri aquele novo mundo de possibilidades, eu pensei, poxa, se isso está sendo muito legal para mim, se isso está me deixando mais forte, mais confiante, mais desinibido, eu já falo em público, eu já consigo me expressar bem, por que não compartilhar essas ferramentas, essas técnicas com as pessoas? Foi aí que eu encontrei a minha missão de vida, professora. Eu comecei o meu primeiro curso de oratória, lá em 1998. Eu realizei o primeiro, deu muito certo, o segundo, o terceiro, e hoje já são mais de 60 mil alunos que já participaram do nosso curso. Naquela época, eu também fiz o curso de marketing, eu sou profissional de marketing, eu me especializei em marketing político pela FACINTER, Faculdade Internacional de Curitiba, e sou um amante da comunicação. Eu acredito que o verdadeiro especialista, ele é um eterno aprendiz. E a gente aprende todos os dias. Todos os dias eu estou buscando formas, técnicas, para que possamos aprimorar o nosso método e facilitar cada vez mais a comunicação entre as pessoas. Essa é a minha missão, essa é um pouco da minha história. Muito legal, Romero, muito legal mesmo. Eu fico pensando, quando você fala isso, o canal Trilhas na Pós-Graduação, eu vejo que tem várias pessoas que têm dificuldade para escrever um resumo de trabalho acadêmico, pessoas que têm dificuldade para construir um currículo Lattes, e são coisas mais técnicas. Às vezes a gente acha que escrever uma dissertação ou uma tese não tenha nada de técnico, mas tem sim. E eu vi que você, então, a partir desses testes, foi evoluindo e construiu um material que ajuda várias pessoas, assim, né? E eu acho isso muito significante, porque eu vejo a dificuldade de alunos que estão, seja no ensino médio, porque eu até estendi aí o convite da live a alunos do ensino médio, graduação, pós-graduação, porque esse tema da live, que é como apresentar em público, eu acredito que várias pessoas têm essa dúvida. Eu posso falar por mim, mesmo sendo doutora em educação, eu tenho algumas dificuldades e eu sinto essa vontade de conversar com alguém que tenha experiência sobre isso. Te conhecer foi uma oportunidade muito grande. Então, eu queria também que você falasse se existe aí alguma dica. Quando a gente vai apresentar o trabalho acadêmico, seja comunicação oral, seja uma apresentação na frente da sala de aula com os alunos e o professor, seja o dia da defesa da dissertação, da defesa da tese, porque eu vejo que não tem diferença. Há um público, né, tem alguém ali que de repente está te avaliando e você se autoavaliando, tentando compartilhar o seu conhecimento. Quais dicas você daria aí para essas pessoas que têm alguma dificuldade ou que não tenha e queira conhecer um pouco mais sobre a questão da comunicação, né, nesse contexto?
eu vejo que as pessoas demoram muito, elas adiam muito a procurar uma ajuda especializada. E as pessoas insistem no erro. Eu vejo pessoas que sofrem desde lá do ensino médio, sofrem na graduação, aí vão repetir o sofrimento na pós-graduação. E professora, não precisa ser assim. Não precisa ser esse desconforto todo, não precisa ser essa insegurança toda. A primeira dica que eu quero trazer para quem segue o seu canal. Entenda que escrever é uma coisa, falar é outra, totalmente diferente. Eu percebo que muitos estudantes, eles fracassam porque eles querem falar da mesma forma que eles escrevem. No texto, nós temos os pormenores, o detalhamento. Na fala, nós temos a essência, o resumo, a parte mais importante, os tópicos principais, o seu entendimento, a sua interpretação. Então, você que acompanha o canal Trilhas da Pós-Graduação, quando você for fazer uma apresentação, eu quero que você seja mais ousado. Leve para o professor, leve para a banca a sua essência, a sua interpretação daquilo que você estudou. Não queira competir com os livros, não queira competir com o material didático. Então, professor, eu vejo que muita gente sofre por isso. Fica querendo decorar o que está escrito no livro, fica tentando decorar o que está escrito no trabalho acadêmico. Então, esse é um primeiro passo importantíssimo. E uma segunda dica, um segundo passo é: comece a preparação da sua apresentação desde o primeiro dia de aula. Ou seja, com o máximo de antecedência possível. Quanto mais você repetir, quanto mais você treinar a sua apresentação, melhor você vai ficar. Eu tive uma aluna uma vez, professora, que ela treinava com os familiares. Ela falava, apresentava o trabalho para o marido, para o filho, para a funcionária. E essa turma foi cansando dessa minha aluna, porque ela fazia isso várias vezes na semana. Aí chegou o momento em que ninguém mais tinha paciência para ouvir minha aluna. Ela começou a fazer a apresentação para o cachorro. O cachorro dela. E o cachorro ficava sentadinho lá, olhando a minha aluna. E graças à sua dedicação, a minha aluna foi aprovada com nota máxima. Então, não tem erro. Agora, o que você não pode é treinar do jeito errado. Então, primeiro você precisa entender como é que funciona a apresentação em público, tem algumas etapas fundamentais, e aí sim, repetir o processo. Aí você se torna inabalável. Então, são essas duas dicas importantes. Entender a diferença entre falar e escrever e treinar. A terceira dica é dominar o conteúdo. Eu ia até te perguntar. É importantíssimo dominar o conteúdo. Quando você for fazer uma apresentação, você precisa agir como se fosse uma Fernanda Montenegro subindo ao palco, com toda a sabedoria, com toda a inteligência. Quando você domina o conteúdo, quando você interioriza aquilo que você estuda, você entende realmente, a sua performance é diferenciada. E uma quarta dica é: goste do tema. Goste do tema. A sua paixão vai fazer com que os seus olhos brilhem. E esse brilho no olhar, ele contagia as pessoas que estão à sua volta. E você demonstra confiança, segurança, serenidade. E você terá seguidores, você terá admiradores. Então, faça bem feito. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem ter resultado na oratória porque elas improvisam demais, professor. Elas, eu tenho que fazer uma apresentação semana que vem. A pessoa começa a se preparar no domingo e a apresentação na segunda-feira. É claro que vai dar errado. É claro que você vai ficar nervoso. Não tem como. Não tem como. Você quer fazer aquilo que a maioria não faz, quer se expor, fazer uma apresentação em público. E você não se prepara como os campeões se preparam.
Então, é como se fosse um jogo importante, é como se você fosse um atleta. Você precisa ter a sua concentração, o seu treino. Vamos imaginar um atleta que vai participar das Olimpíadas. Eles ficam 4 anos se preparando. Então, não existe milagre. É repetição, é treinamento, é estudo. É isso que deixa as pessoas mais confiantes. E um erro muito grande que eu vejo, professora, tem gente que se esconde atrás dos títulos. Ah, porque eu sou mestre. Ah, porque eu sou doutor. Não quer dizer nada quando o assunto é oratória. O conhecimento científico, o conhecimento técnico, não te salva. Porque se você confiar somente no conteúdo, naquilo que você estudou na faculdade, você estará concorrendo com quem? Com o Google. Você estará levando para as pessoas apenas conteúdo. Aí corre o seu risco de você ter uma apresentação monótona, improdutiva e cair na pior praga da oratória. Sabe qual que é a pior praga da oratória, professora? A mesmice. Muito bom. Então, olha só, foi surgindo várias coisas aqui quando você falava. A primeira dica que você coloca, então, é que tem uma diferença muito grande entre escrever e falar, né? É claro que a gente sempre carrega alguma essência dentro de nós. Eu vou dar um exemplo. No dia da minha defesa do doutorado, teve uma mulher que estava na banca e falou assim: nossa, Nayara, inclusive ela é da Bahia, a professora. Ela falou: nossa, Nayara, agora eu entendi quem é a Nayara, porque a sua escrita é tão empolgada que agora eu estou entendendo quem é a Nayara empolgada. Então, eu levei um pouco disso, mas quando se trata de uma apresentação em público, eu teria que ter o quê? Eu teria que ter treinado essa apresentação antes de ir para aquela situação. Eu teria que dominar o conteúdo e amar esse tema, né? Para os alunos do ensino médio, aqueles alunos aí que de repente têm que fazer um trabalho, que talvez estejam nos assistindo, é claro que vai chegar uma situação que ele não gosta tanto daquele conteúdo, mas ele tem que ver como um crescimento para ele futuro, né? Quantos trabalhos que eu apresentei durante na educação básica, no ensino médio, eu vi o quanto eu evoluía em cada apresentação. Então, essas dicas que você coloca, vou retomar aqui. Há uma diferença entre escrever e falar, que a gente precisa treinar a apresentação. Quantas vezes, antes da minha defesa, eu conversei sozinha no quarto? Na verdade, eu conversava com a porta, porque eu tinha que treinar o tempo. Você não tem um cachorrinho, não? Não tenho, infelizmente. Mas eu conversava com a porta, literalmente, para eu conseguir sair bem no dia daquela defesa. Dominei o conteúdo? Ok, estava ótimo e gostava muito do tema, né? Então, essas dicas que você nos dá é algo para a vida. E o que você fala de destaque de nada adianta a gente ter título de mestre, doutor, se a gente não domina as técnicas necessárias, que é isso que você traz aqui nessa live de hoje. Existem técnicas para oratória, né? Exatamente. E você foi muito assertiva ao dizer que um aluno do ensino médio é um pouco mais difícil, porque ele ainda não sabe o que ele quer da vida. Agora, quem está numa pós-graduação não pode escolher qualquer curso, não pode ir pelo modismo, não pode ir pela multidão. Você precisa identificar um tema que realmente você goste, que você seja apaixonado e ser uma referência nesse assunto. Então, para a gente falar bem em público, a gente precisa ser um especialista naquele assunto. No meu caso, eu trabalho 20 anos com oratória. Que você gosta. Tem gente que me pergunta assim, professora, mas você não trabalha com outros assuntos? Não, porque a oratória, ela já consome 24 horas do meu tempo. É livro, são treinamentos, palestras, são contatos, visitas, reuniões. Eu trabalho exclusivamente com esse assunto. Eu sou apaixonado por ele. Imagina se eu não gostasse desse assunto. Porque eu sei, eu vejo isso todos os dias, professora.
Quando as pessoas conseguem falar bem, isso transforma a vida da pessoa, porque ela se sente muito mais confiante, muito mais segura, melhora os relacionamentos. Eu vou contar para vocês um amigo meu, médico, em Uberlândia, hoje é um médico muito conhecido, que todos os dias está realizando entrevistas com um infectologista, ainda mais nesse momento. E quando ele foi participar do meu curso, hoje ele é um grande amigo, é meu irmão, ele é meu médico. E ele foi participar do meu curso, isso há uns 10 anos, e ele estava muito empolgado com o curso, e ele queria trazer dicas de saúde. Mas a imagem dele, olhando para ele, era nítido que ele não tinha saúde. Ele estava meio gordinho, ele estava fora do peso, ele usava um óculos, aquele óculos fundo de garrafa, ele estava com aquele semblante cansado. Eu falei, meu irmão, você não pode você não pode falar de saúde, você não transmite saúde para as pessoas. Então, professora, uma grande dica para quem está nos ouvindo agora, quando você for falar de um tema, seja coerente. Seja o primeiro a aplicar aquilo que você ensina, aquilo que você quer compartilhar com as pessoas, que você seja o garoto propaganda daquilo que você ensina. Esse amigo meu, ele fez uma cirurgia, corrigiu o problema da visão, entrou em forma, é fitness, ele é um exemplo de saúde e ele cuida de pessoas que querem melhorar a imunidade. Então, houve uma transformação. Então, é muito importante a gente falar de algo que a gente vive, que a gente é a prova viva. Então, vai falar de sucesso, seja uma pessoa de sucesso. Vai falar de saúde, mostre que você está saudável. Vai falar de honestidade, seja honesto. Então, hoje eu vejo que muitas pessoas querem falar, mas elas não querem praticar aquilo que elas falam. E a oratória não vai te salvar, porque é oratória, não é teatro. Então é muito importante a gente entender que a oratória depende da verdade, depende dos princípios, depende dos valores. Aí as pessoas vão perceber que você é autêntico. Aí as pessoas vão entender que você realmente é diferenciado. E as pessoas vão te seguir e você vai conseguir o quê? Mais engajamento. Engajamento é muito importante. Muito bom. Agradecer aí a participação de todos, convidar todo mundo que está assistindo essa live. Gente, pode deixar o recado. Tem alguma dúvida, pergunta para o Romero Machado. Esse é o momento, assim, que ele está disponível para a gente. Então, muito legal. O professor Ricardo Oliveira, que está aí sempre presente na participação das lives. Obrigado, Ricardo. Excelentes dicas. Escrever e falar são bem distintos. Treinar a apresentação, título não implica em boa oratória, como a gente mesmo comentou. E gostar do que vai apresentar, né? Parabéns pela live, muito bom. Muito obrigado, Ricardo. Grande abraço. E olha só, eu tenho aqui uma primeira dúvida. São várias dúvidas, na verdade, que eu acredito que sejam dúvidas que são de outras pessoas. Mas Nayara, inclusive, acabei de falar a dúvida que eu vou falar agora. Quando eu vou fazer uma apresentação em público, que eu estou muito nervosa, eu tenho a mania de falar né. É um vício de linguagem que eu não sei se eu tenho, ou se é o nervoso, o que é isso. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Por que eu uso tanto né? Como que foge desse né, sabe? Depende da situação e que não sejamos extremistas, nem 8, nem 80. Um né, 2, 3, 4, tudo bem, eles fazem parte da naturalidade. O que prejudica, né, é o excesso, como tudo na vida. Por exemplo, a gente vai falar 3 minutos e utiliza 15, 20, 30 né. Aí é um problema, porque incomoda, a pessoa para de prestar atenção em quem está falando e começa a contabilizar a quantidade de né. Então, isso incomoda. A primeira dica é reconhecer que você tem uso. Então, quando você compartilha comigo, olha, Romero, eu sei que eu tenho vício. Então, é um primeiro passo muito importante, porque não tem como eu acabar com algo que eu desconheço.
Na verdade, Nai, existe uma gangue. Quando a gente fala de vício na linguagem, existe uma gangue. Aí nós temos o tá, então, entende, percebe. Isso aqui me arrebenta. Tipo assim. Eu vejo tanta gente aí da pós-graduação e utilizando tipo assim coisa de criança, de adolescente. Então, nós podemos substituir o tipo assim por exemplo. Tipo assim, esse telefone? Não. Por exemplo, esse telefone, olha só, a gente dá um upgrade na comunicação. Então, quem comanda a gangue dos vícios da linguagem, adivinha? O NE. É o NE e seus aliados. Mas vamos lá. Então, a primeira dica é reconhecer, eu tenho. A segunda dica é diminua o uso gradativamente. Não fique se pressionando para acabar com eles da noite para o dia. Então, são hábitos cultivados durante uma vida toda. E se você ficar se pressionando muito, mais eles vão grudar em você. É igual aquela pessoa que fala para você assim, não me chame de Senhor. O que você responde? Senhor, tudo bem, Senhor. Né? É automático. Então, a gente precisa começar a diminuir. Utilizava 30 em um dia, vamos cair para 20, para 10, para 5. Uma terceira dica é afirmar mais, perguntar menos. Por exemplo, falar bem em público é muito importante, né? Não, eu não preciso fazer uma pergunta, eu preciso afirmar. Exemplo, falar bem em público é muito importante. Ponto final. Então, quando você coloca um ponto final, você elimina o uso totalmente desnecessário do né e a sua turma. Você elimina o ponto de interrogação e o vício. E uma quarta dica, muito importante, é a pausa. Utilize pausas. Na escrita, utilizamos frases longas. Na fala, frases curtas. Entre uma frase e outra, não tenha medo de fazer um pequeno silêncio. Então, são 4 dicas que qualquer pessoa, se começar a seguir essas dicas, brevemente vai se livrar desses vícios. Então, reconhecer que você tem o vício na linguagem, diminuir o uso gradativamente, afirmar mais e perguntar menos, certo. E utilizar as pausas. E quando a gente utiliza muito, né, transmite a seguinte mensagem para as pessoas. Ei, você está gostando de mim? Ei, eu estou falando certo? Ei, você me aprova? Então, é como você tentasse uma aprovação do outro, esperando que o outro mexa pelo menos a cabeça, para isso te dar o quê? Um conforto. Então, acaba se tornando uma muleta, uma dependência. Qual é a dica? Afirme. Afirme mais. E sendo uma pessoa assertiva, falando com mais convicção, você vai se livrar desses vícios rapidamente. Muito bom. E assim, o que me traz de muita aprendizagem é o quanto quando a gente tem uma consciência sobre os nossos erros, nós vamos rever esses erros, né? Quando você fala o seguinte, saber substituí-los é ter consciência de que eles existem. Então, a partir do momento que eu reconheço que na minha fala existe muito né, eu vou tentar substituir por termos que já fazem parte do meu vocabulário, né? E você começa a pronunciar o né em silêncio. Muito bom. E ela, sua mente, é o momento da pausa. Perfeito. Muito bom. E essa questão de afirmar, né? Porque você domina o conteúdo, mas que negócio é esse de querer confirmar com o outro se o né é justamente isso? E aí, você concorda comigo ou não? Né? Sendo que eu já estudei esse conteúdo, eu já sei tudo sobre ele, eu ainda quero né, a opinião do outro? Não, eu domino e quando eu tenho consciência de que isso existe, aos poucos eu posso ir modificando. Como você falou, não é algo a gente ficar se pressionando, eu preciso tirar esse né da minha vida, da minha oralidade. Não, eu, aos poucos, tendo consciência, eu consigo evoluir. Perfeito. É isso aí. Muito, muito bom. E a questão do medo? O medo, quando
a pessoa trava quando chega na frente de uma apresentação, tem medo, tem ansiedade, sabe? Gela o corpo, gela a alma, literalmente, antes de uma apresentação. E muitas vezes a pessoa está no mestrado, está no doutorado e fala assim: Nayara, eu tô sentindo as minhas pernas tão tremendo aqui, eu acho que eu não consigo falar. Vai! Eu já passei muito por isso com amigas, a gente ia em congressos fora, em outros estados, e eu falei: não, é a sua vez de apresentar. Eu nem sei se eu fiz o certo, né? E aí eu sempre incentivando, é a sua vez, agora é você. Eu já fiz a minha vez lá em Fortaleza, agora aqui em Salvador é você, sabe? Incentivando, e ela foi melhorando. Mas o que você me fala dessa... Parabéns, você é uma inspiradora de gente, uma inspiradora. Tem que ser. Esse é um passo muito importante. A gente precisa de pessoas que levem esperança para as outras pessoas. As pessoas estão muito desmotivadas, as pessoas estão com a autoestima muito baixa, sabe, Nayara? Então, nós precisamos ser motivadores de gente. Na verdade, o orador, ele é um grande conquistador de gente. O líder, ele é um grande motivador de gente. Então, se você motiva, se você conquista, se você inspira, é sensacional, as pessoas vão querer ficar perto de você. Isso é muito bom. Sabe aquela pessoa que dá saudade de ficar perto? A gente gosta de quem nos faz bem. Então, essa é uma postura que eu indico para quem deseja ser um bom orador. Goste de gente, seja um incentivador de talentos. Agora, quando a gente fala do medo, o primeiro passo é a gente entender que ter medo é perfeitamente normal. Seja bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Por exemplo, imagina você num primeiro dia de trabalho numa empresa nova. A gente fica ansioso, a gente fica com medo, porque a gente ainda não tem experiência. Um outro detalhe também que eu chamo a atenção de quem está nos acompanhando: não fique se comparando com os outros. Eu vejo gente que está começando agora, nunca fez uma apresentação na vida e fica querendo competir com palestrantes profissionais que estão no mercado há 20 anos. Calma, essas pessoas também, um dia elas começaram, um dia elas tiveram frio na barriga, um dia as mãos dessas pessoas, elas tremeram. Hoje eu ajudo milhares de pessoas a falar em público, e logo no começo do nosso encontro hoje, eu compartilhei, eu sofri muito com a apresentação, porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha experiência. A primeira técnica para você vencer o medo de falar em público é estude, 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 domine o conhecimento que você quer compartilhar com as pessoas. A segunda dica que eu quero compartilhar: tenha uma linguagem afirmativa. Pare de visualizar a sua apresentação dando errado. Visualize a sua apresentação dando certo. Uma mudança de mentalidade. Legal. Quando você visualiza a sua apresentação dando certo, você se lembrando de tudo, você sendo aprovado com nota máxima, você se prepara para vencer. É incrível, você se posiciona como um campeão, como um vitorioso. Então, se posicione como um vitorioso. Pare de pensar que vai dar errado. Pare de achar que você vai ter branco. Pare de achar que você vai ficar com medo. Para de atrair energia ruim para você. O nosso cérebro, ele depende de estímulos. Envie bons estímulos para o seu cérebro. O seu cérebro, ele é o seu servo. Ajude ele a te ajudar. Então, eu costumo dizer que antes das apresentações, a gente precisa ter uma parte ritualística. Por exemplo, tenha as 10 músicas motivacionais na sua vida. Tenha essas músicas por perto. Minutos antes, horas antes da apresentação, ouça essas músicas. Músicas que fazem você lembrar das suas conquistas, das suas vitórias, quando você passou no vestibular, quando você recebeu um prêmio, quando você foi homenageado, o nascimento do seu filho.
Tenha essa trilha sonora da sua vida. Uma outra dica que eu gosto muito é a atividade física. Vá para a academia, vá malhar, vá correr, porque você vai estimular o seu corpo a produzir endorfina. E quando a gente tem esse hormônio do prazer, da motivação, a gente se sente mais forte. Quando a gente está com medo da apresentação, é um mecanismo de defesa, é algo primitivo do ser humano. Porque o nosso sistema, o nosso cérebro, ele quer nos deixar vivo. É a questão de sobrevivência. Então, quando a gente vai fazer uma apresentação e a gente está com muito medo daquilo, as nossas glândulas suprarrenais, elas começam a produzir a adrenalina é despejada na corrente sanguínea, aumenta a pressão, certos mecanismos são acionados, começam a produzir fortificantes para os músculos, e você foi preparado para a luta ou para a fuga. Então, você tem essa energia. E quando você fica parado, começam a surgir certas situações, certos desconfortos. Por isso você começa a suar, tremer, por isso que você está branco, porque você tem todo esse excesso de energia, essa adrenalina correndo solta pelo seu corpo, e você não extravasa, você não se movimenta. Então, a movimentação é muito importante. Minuto antes da apresentação, eu sugiro que você se movimente. Vá de um departamento para o outro. Então, o movimento, ele alivia. E uma outra dica também que eu quero trazer para quem está nos acompanhando, Nai, seja uma pessoa positiva. Leve o seu melhor e mude o foco. Pare de olhar para você. Olhe para aquelas pessoas que estão ali te ouvindo. Pense, analise, o que essas pessoas buscam. Leve o seu melhor para elas. Por que a gente fala em público? Por 4 motivos. Para ajudar as pessoas a resolverem problemas, para ajudar as pessoas a ganharem tempo, para ajudar as pessoas a serem mais produtivas e para ajudar as pessoas a serem mais felizes. Então, se você entendeu que motiva uma pessoa a ir te ouvir, a assistir a uma apresentação, se você tem uma mensagem que ajuda as pessoas a resolverem problemas, se você tem uma mensagem que ajuda as pessoas a serem mais produtivas, mais felizes, a ganharem tempo, então eu tenho certeza que aí você encontrou um propósito. Você tem um propósito, você sabe exatamente o que você deseja obter com a sua apresentação. As pessoas ficam com medo, por quê? Porque elas não sabem o que elas querem na apresentação. Então defina o seu propósito, o que você quer? Você quer uma nota máxima? Legal, tem uma meta, tem um objetivo definido. Então, são algumas dicas importantes, né, que vão ajudar as pessoas a se sentirem mais confiantes. Muito bom, excelente. Me fez lembrar várias coisas aqui durante a minha formação do mestrado. Quero compartilhar também com você e com as pessoas que estão nos assistindo. Quando você fala, para de pensar que não vai dar certo. Eu tive um professor e eu sempre pratiquei Kundalini Yoga, né? Na verdade, antes era outra linha de yoga e agora Kundalini. Eu nem sabia o que era yoga, não. Muitos pronunciam yoga, né? E aí eu falei, gente, eu preciso passar nesse mestrado. Eu tinha acabado de chegar de Goiatuba para uma cidade maior e eu não tinha muito contato com a pesquisa. Enfim, o meu professor falou o seguinte, Nayara, eu gostaria que você meditasse, que você já conseguiu isso. E eu já tinha prestado esse mestrado 3 vezes, eu já ia para a 4ª vez do mestrado. Aí eu comecei a meditar, ele falou, já se imagina lá, dando tudo certo, você apresentando, você fazendo aquela prova, e depois você já chegando na universidade, cumprimentando todo mundo. Parece uma viagem, mas não, na verdade é uma viagem, né? A gente viaja, mas se torna real. Isso a gente tem esse poder de construir o nosso futuro. Não é? É o nosso pensamento. Atrás, se você ficar com... O medo é isso, eu fico pensando que não vai dar certo, eu não vou conseguir apresentar esse trabalho, e quando chega lá, pode acontecer isso sim.
Outra tá tudo bem. E se não conseguir, a gente precisa levar a vida mais leve, professora. Verdade. Se não conseguir, se der um problema, se travar, tá tudo bem. Quem nunca travou? Então, é parar por esse fardo nas costas. Sabe o que atrapalha as pessoas? O tal do perfeccionismo. Verdade. As pessoas querem ser perfeitas. Elas querem ir numa apresentação e querem interpretar personagens inexistentes. Não é por aí. Leve a sua essência, estude, seja a sua melhor versão, esteja em paz. O mais importante é fazer o seu melhor. Você estudou? Você se preparou? Você realmente fez o seu melhor? Você aproveitou todo o tempo para se dedicar? Então, você deverá estar em paz. Muito bom. E aí, a segunda dica que você coloca, ouça músicas motivacionais, né? Uma música que você gosta muito. E eu me lembrei agora de uma questão que aconteceu comigo. Fui prestar um concurso público e aí o voo foi muito turbulento, foi bem difícil, assim, foi um dia chuvoso, tive que ir para BH prestar esse concurso. E eu tinha que... A minha apresentação oral valia 100 pontos. E aí foi muito agitado e tal. E eu falei, gente, tem uma música que eu gosto muito. E essa música vai me ajudar hoje. Coloquei a música. Foi como você disse, eu fui tão leve para a apresentação, de 100 pontos de uma apresentação, eu tirei 95. Depois de ter passado por um voo terrível, de ter sentido medo naquele voo, né? De estar sozinha naquele lugar, 95. Então, a música nos acalma muito. É um gatilho incrível. Eu sou movido à música, então eu gosto muito de música e músicas que me fazem bem. Agora, um detalhe, hein? Você está em Goiás, eu também estou. Tomar cuidado com as músicas da sofrência, você que está nos ouvindo agora. É verdade. Eu não indico músicas da sofrência para aquele momento em que você está pensando na sua apresentação. Verdade. E, Romero, e a questão de organização de conteúdo? Antes de falar disso, vamos mostrar aqui o comentário da Natália Diniz. Ela diz o seguinte: quando fico nervosa nas apresentações, seguro sempre uma caneta. E isso me acalma. Será que isso é certo? Né? E o que você fala sobre isso? Será que em algum momento ela vai conseguir desapegar dessa caneta e vai fluir naturalmente? Eu sugiro a Natália, seja bem-vinda, Natália, eu sugiro a ela que faça esse teste, que ela vá deixando essa caneta aos poucos. Mas está tudo bem, não tem problema nenhum segurar uma caneta. Inclusive, eu recomendo, em alguns momentos, até uma ficha, aquela fichinha quadrada, aquela fichinha pautada que a gente compra na papelaria, com os principais tópicos da sua apresentação, porque caso você esqueça alguma informação, por meio do tópico, você vai conseguir se lembrar das informações. Então, está tudo bem, não faz mal nenhum. Agora, a dica é: comece a fazer apresentações sem essa caneta. Vai ser uma conquista pessoal, uma vitória sua, mas no seu tempo, Natália. Não tem problema nenhum e não vai comprometer sua nota, a não ser que seja um preciosismo do seu professor, de alguém que esteja te avaliando. Porque existem alguns casos que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim, verdade. E a questão da organização do conteúdo ajuda bastante também, Romero? Com certeza. E a gente precisa ter uma fala com início, meio e fim. Você precisa ter um cumprimento caloroso. Eu costumo dizer que o sorriso abre muitas portas. Então, logo no começo, um cumprimento, aquele sorrisão, 15 para as 3. Igual o seu sorriso, aquele sorriso que vai de orelha a orelha, aquele boa noite a todos. Você já transmite confiança para as pessoas que estão te ouvindo. Você já transmite profissionalismo. Logo na sequência, é importante você ajudar as pessoas a se conectarem com o seu conteúdo. Então, eu recomendo você não ir direto ao assunto. Brincar que é um namoro, não é um casamento ainda. É um namoro, as pessoas ainda estão resistentes, estão fechadas, olhando para você pensando assim: quem é ele? Quem é ela? Então, as pessoas estão desconfiadas. E quando você
logo após o cumprimento, você utiliza recursos didáticos para se conectar ao seu público, as pessoas serão mais receptivas, você vai conseguir despoliciar esses ouvintes e as pessoas darão a permissão para você trazer a sua mensagem. Porque eu costumo dizer, professora Nayara, que não existe público desinteressado, existe sim orador desinteressante. Se as pessoas não se envolverem com a sua mensagem, a culpa é sua, porque a parte mais importante da oratória chama-se ouvinte. Se você negligenciou a parte mais importante da oratória, provavelmente você vai se frustrar e você não vai ter resultado. Então, você deve ter um cumprimento caloroso. Logo na sequência, você deve utilizar uma frase de impacto. Você pode contar uma pequena história interessante. Você pode fazer um elogio, desde que seja um elogio sincero a quem está ali te ouvindo. Aí sim, na sequência, você informa o tema que você pretende abordar. Você pode citar alguns problemas. Se durante a sua fala você vai resolver algum tipo de problema, nessa etapa, na preparação, você pode citar algum problema. E logo após, no desenvolvimento, você vai trazer a solução, o detalhamento. Você também pode, na preparação, falar do passado. Como é que era antigamente? Como é que esse assunto era abordado? Como é que esse assunto ele era estudado no passado? Como a gente entende? Como é que a gente visualiza esse assunto hoje? Então, logo após você falar do passado, você pode falar do presente. Logo após você falar do problema, você pode trazer a solução. Então, o desenvolvimento da fala, ele vai consumir cerca de 80% do tempo da nossa apresentação. Falou tudo o que você queria falar, bastará você conduzir as pessoas para a conclusão. Na conclusão, você vai reforçar aquilo que você falou, você vai resumir em poucas frases, 3, 4 frases, aquilo que foi a sua apresentação, você vai utilizar uma frase motivacional e vai encerrar. Então, basicamente, nós temos 5 etapas numa apresentação. Nós temos o cumprimento, a conexão ou a conquista, a preparação, o desenvolvimento e a conclusão. Utilizando essas 5 etapas, você realiza qualquer tipo de apresentação. Seja uma conversa, uma reunião, uma venda, apresentação de um TCC, seja apresentação para uma multidão, seja uma palestra, você utilizando essas 5 etapas, você vai falar com excelência em qualquer lugar. Muito bom. E a questão do tom da voz, assim, você acha que o tom de voz influencia aí também na atenção? Porque eu vejo que tem gente que fala tão baixinho, assim, e já tem outras pessoas que falam muito alto. Então, isso influencia. Nem 8, nem 80. Eu tive uma vez um amigo meu, locutor, que quando ele ia fazer uma reportagem, por exemplo, ele ia fazer uma reportagem na Câmara Municipal, lá na reunião dos vereadores. Quando ele entrava ao vivo na rádio, ninguém conseguia falar de tão alto que ele falava. Estamos ao vivo, que não sei o que, ele falava muito alto. Geralmente, pessoas que falam muito alto são pessoas que têm problema de audição. Então, eu recomendo fazer uma consulta com um especialista. A questão do ritmo ela é muito importante. Quando você fala alto e rápido, você motiva. Quando você fala baixo e devagar, você desperta a reflexão. Então, o segredo chama-se ritmo. Não é falar alto, nem falar baixo. É você falar com ritmo, com vida. Utilizando frases curtas. Falando alto e rápido, falando firme, você motiva. E o mais importante é você ter uma boa dicção, pronunciar bem as palavras. Então, hoje, nós estamos uma rápida pesquisa na internet, existem vários exercícios de dicção para melhorar a pronúncia das palavras. E uma curiosidade, sabe qual que é a melhor voz para falar em público? Não imagino. A voz que a gente tem, a minha voz, a sua voz. Imagina, professora,
Imagina eu querer sonhar com uma outra voz. Tem aluno meu que chega em mim e fala assim, Romero, eu não gosto da minha voz. O que você me recomenda? Olha, eu recomendo você nascer de novo. Porque voz a gente não muda. Quando a pessoa não gosta da voz dela, o problema, professora, não é a voz. É uma aceitação. O problema é a autoestima baixa. Então, quando a pessoa melhora a autoestima, ela começa a se amar, assim como ela é. Ah, eu posso melhorar minha voz? Sim, você pode melhorar a qualidade vocal. Mas o seu timbre de voz, ele é exclusivo. É como se fosse a digital. A sua voz, ela é única. Agora, você pode melhorar o ritmo, a pronúncia das palavras. Você pode, por meio da palavra, você pode motivar, você pode despertar reflexão. Enfim, são várias as possibilidades. Mas desde que você entenda, a melhor voz para falar em público é a voz que você tem. Muito bom. E assim, você deixa isso muito claro, né? A questão da voz, a questão de se aceitar nos nés, ter consciência daquilo que você é, e aos poucos você vai modificando. Por exemplo, se eu não me aceitasse na primeira apresentação oral que eu tive, que eu me lembro foi em Fortaleza, que não foi legal, hoje eu não teria uma postura melhor, porque se lá naquele momento eu não aceitei e fico carregando isso durante aquele dia foi horrível e todas as minhas apresentações vão ser horríveis. Não, aquele foi o momento, numa história, no momento de vida que eu estava, e a cada apresentação a gente vai evoluindo, né, Romero? Exatamente, exatamente. É o que eu digo. Às vezes as pessoas estão participando do meu curso e ficam pensando, nossa... Eu falo, olha, gente, para mim é um pouco mais fácil. Eu já fiz isso aqui 10 mil vezes. Então, quando você fizer algo várias vezes, você vai ficar bom. Porque nada supera a sua dedicação, a sua vontade, a sua persistência. Então, é repetir, é treinar, é fazer de novo. E se existir, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte... Se existir uma única pessoa no mundo que acredita na sua mensagem, que essa pessoa seja você. A partir do momento que você acredita na sua apresentação, você acredita que você tem algo a compartilhar, o mundo passa a acreditar. É incrível o efeito. Então, o nosso método, ele é muito simples. O método que eu ensino para as pessoas há mais de 20 anos. Ele possui 2 pilares, professora. Fortalecimento da autoconfiança e estratégia de apresentação. São os 2 pilares. Você precisa se fortalecer mentalmente, porque as pessoas querem assistir ao herói, as pessoas querem assistir aquela pessoa que sabe lidar com suas emoções, aquelas pessoas que não se vitimizam. Então, eu quero fazer uma apresentação em público, eu preciso parar de ser vítima, eu preciso ser o líder da minha vida, eu preciso estar no controle da minha vida. E lá no curso, nós temos também a parte da estratégia. Não é só motivação. Não. É ciência, é estratégia, é planejamento, é entender de gente. Então, são 2 pilares. O fortalecimento da autoconfiança e a estratégia de apresentação. Quando eu falo de estratégia, eu estou me referindo ao público, ao conteúdo e às técnicas. Então, é isso que faz uma pessoa ser bem-sucedida na oratória em qualquer situação. Muito bom. Nós estamos chegando aí aos 53 minutos de live. Eu quero te agradecer. Quero falar um pouco para o pessoal. O Romero Machado é graduado em marketing pela Facinter, tem pós-graduação nessa área também. Ele é autor de diversas obras, né? Temos aí até o site do Romero Machado, que eu estou compartilhando aí com vocês. E ele tem aí os livros que ele compartilha também um pouco do seu conhecimento, e ele vende esses livros. Ele é consultor de diversas empresas e instituições,
E como ele mesmo disse, desde 1998 ministra cursos e palestras por todo o Brasil. Eu imagino a quantidade de pessoas que você já não alcançou com o seu trabalho, né? Muito gratificante. Quero Graças te a Deus. Eu gosto muito de ter contato com os meus alunos. Quem faz o meu curso tem acesso ao meu WhatsApp pessoal. E eu faço de tudo para estar junto, para acompanhar. Porque é muito bom quando alguém pega na nossa mão e nos ajuda e segue nessa jornada. Então, eu gosto de dar essa atenção para os meus alunos e, graças a Deus, tem muita inspiração, tem muitos depoimentos e eu sou muito feliz de ter essa missão. É uma missão que Deus me deu de possibilitar, de ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Porque quando a gente tem uma boa comunicação, é algo libertador para todas as áreas da nossa vida. Então, eu sou muito grato a Deus por essa missão e eu quero trabalhar com a oratória até que chegue o último dia da minha vida. Eu quero finalizar minha vida como se fosse uma lâmpada. Ela brilha, chega um dia que eu quero viver até os últimos dias da minha vida compartilhando conhecimento, ajudando as pessoas a serem a sua melhor versão. Então, eu gosto disso, de ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. E, assim, uma coisa que me marca, assim, na sua fala, que marca a sua fala, que também traz algo para mim, um crescimento também pessoal, é de que lá atrás você teve uma dificuldade. E dessa dificuldade, você não se tornou vítima disso tudo. Como você mesmo disse, se a gente apresenta um trabalho, a gente não precisa ser vítima dessa situação. Eu não consegui, e chorar, e desesperar, e achar que aquilo vai ser para sempre. Não, vamos virar a página, né? Existem profissionais como você que estão aí compartilhando um pouco do que já viveu, e isso é muito importante para que... E você também, professora. Você também, parabéns pela sua missão de vida. Muito obrigada. E eu vejo que isso nos faz seguir firmes, ajudando as pessoas. Eu falo que o canal Trilhas na Pós-Graduação, Romero, ele surgiu devido à minha dificuldade também. Porque quando eu ingressei no mestrado, eu só tinha pesquisa, eu só tinha ensino, eu não sabia o que era uma pesquisa. Eu nunca tinha escrito um artigo na minha vida. E eu falava, meu Deus, como que escreve um resumo? Como que faz para formatar nas normas da BNT? Como escreve uma capa? Eu desesperava. E aí hoje é o momento de ajudar pessoas para que elas não passem por isso. E eu vejo que isso também brilha em você, né? Para finalizar aqui, gostaria muito de deixar um abraço para todos os meus alunos do ensino médio, que são os alunos de língua portuguesa, e também pedir para o pessoal se inscrever no canal Trilhas na Pós-Graduação. Romero, se alguém quiser aí adquirir o seu livro, o seu material, fazer um curso com você, como funciona? É pelo site? Tem todas as informações do meu site, romeromachado.com.br. E as minhas redes sociais, o endereço também é bem simples. O Instagram é Romero Machado. O YouTube, o meu canal no YouTube, temos lá quase 20 mil inscritos. Romero Machado também, youtube.com/Romero Machado. Meu Facebook, Romero Machado Oficial. Mas tem todos os links, todas as informações no meu site, romeromachado.com.br. Muito bom. E para terminar a nossa live, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para todos. Eu quero até compartilhar uma mensagem que eu separei para a gente aqui hoje. Essa mensagem é uma citação de Paulo Freire, que ele diz o seguinte: é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, eu acho que essa citação marca muito quem é Romero Machado,
você estar aqui hoje no canal. Gratidão, que você possa deixar aí uma mensagem. A gente está vivendo em tempos de Covid-19. Não está fácil para ninguém, nem para professores, nem para alunos, nem para pessoas que trabalham em vários outros contextos. E aí, o que você, Romero Machado, depois de uma linda live como essa, que eu aprendi muito, eu confesso que eu anotei muitas coisas aqui, o que você deixaria aí de recado para todos nós? Grande Paulo Coelho, hein? Poxa, profunda essa frase, gostei muito. Bom, professora, eu quero dizer para quem está nos acompanhando que o medo, esse momento que a gente está vivendo, gera muito medo. E o medo, ele não é o vilão da história. O medo, ele pode ser um inibidor da ação, ou ele pode ser uma força motriz desencadeante que te leve à frente. E a gente, nesse momento, a gente está tendo a oportunidade de se reinventar, de visualizar novas possibilidades. Existe um novo mundo, existe um novo momento em que a gente precisa aceitar essas mudanças, não ter medo da mudança. E eu acredito com toda a minha força, eu sou uma pessoa que tem muita fé, e eu vivo um dia de cada vez. Eu amo esse momento presente. Hoje é o melhor dia da minha vida. Então, a gente precisa celebrar os milagres da vida. Amanhã é uma consequência de hoje. Ontem já foi. Errei. Eu preciso me perdoar. Eu preciso ter muito orgulho da minha história que me trouxe até aqui. Então, as pessoas precisam se perdoar mais. Por que eu não fiz? Por que eu não estudei antes? Por que eu não ouvi essa palestra, essa live antes? Porque você não estava pronto ainda. Era hoje. Hoje é o dia que você estava pronto, preparado para ouvir. Então, na verdade, a gente não tem controle sobre quase nada. A gente tem controle sobre agora, esse momento. É agora que eu posso contemplar os pequenos milagres do dia. Por exemplo, nessas noites frias, como eu contemplo aquela água quentinha do chuveiro? Como eu sou grato a Deus por aquele momento? Como eu sou grato a Deus pela minha família que me apoia, que está comigo? Como eu sou grato a Deus por estar saudável nesse momento, enquanto muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo a vida, muitas pessoas estão doentes. Então, eu chamo você que está nos ouvindo agora, para que você olhe ao seu redor. Diga um eu te amo para aquela pessoa que merece ouvir o eu te amo, e há muito tempo ela não escuta da sua voz, da sua boca. Pega o telefone, liga para alguém especial, que há muito tempo você não liga. E eu acredito, professora, que por meio da oratória, por meio da comunicação, a gente consegue, sim, tornar esse mundo um mundo muito melhor. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Romero Machado. Obrigada a todos que assistiram aí esse vídeo de hoje. Vai ficar disponível no canal Trilhas na Pós-Graduação. Se você quiser, pode compartilhar com seus amigos. Gratidão, Romero. Gratidão a todos e até a próxima live. Até!